E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como escolher sofá. O que tá mais na moda nesse momento? Qual que é o melhor tipo de tecido e cores para você escolher aí para sua casa? Então vem comigo. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa Pra Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o nosso assunto é sofá. Eu vou ajudar vocês com algumas dicas, algumas considerações super importantes na hora de tomar a decisão de qual sofá comprar. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque tem muita dica boa. E vamos para o primeiro ponto para se considerar na hora de comprar um sofá, que é a proporção, o tamanho desse sofá em relação ao seu espaço, gente. Isso é muito importante, que eu cansei já de ver apartamentos, às vezes muito pequenos, com sofás muito grandes. Inclusive, esses sofás, os polêmicos que já saíram de moda, que são os sofás retráteis e reclináveis, mas aqueles grandões, não aqueles slims que são mais atuais, né? Aqueles um pouco mais antigos que são cheios das almofadas, das pregas, com o braço largo. Inclusive falamos disso lá no vídeo da collab maravilhosa com a designer querida Carol Esprício, que se você não viu ainda a nossa série de vídeos, eu vou deixar o link aqui dos vídeos da nossa collab, que são 2 no meu canal e 2 lá no canal da Carol. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, não deixem de conferir. Mas o que a gente comentou lá nesse vídeo? A gente falou um pouco sobre essa questão dos sofás que saíram de moda, né, que inclusive são esses muito grandes e que, claro, né, às vezes a gente acaba continuando usando porque é uma peça cara, é difícil pra gente ficar trocando o tempo todo. Eu mesma tenho ainda um desse tipo de sofá. No futuro pretendo trocar por uma versão um pouco mais slim, adoro retrátil reclinável, não quero abrir mão dele, mas eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que seria legal a gente ter uma versão também mais slim, né? Não somente pela questão estética, mas porque a gente também ganha espaço de assento, gente. Quando a gente diminui esse braço, a gente ganha mais espaço de assento. Então, para espaços pequenos, é bem legal a gente ter um sofá mais slim. Se vocês puderem investir, com certeza invistam em um retrátil reclinável, mas que seja uma versão slim. Uma outra dica legal também para ambientes pequenos, na hora de escolher o sofá, é escolher esses que têm os pezinhos um pouco mais aparentes, que ele seja um pouco mais altinho, né? Não fica aquela base até o chão que você não consegue enxergar o chão. Então, esse tipo de sofá, ele dá uma amplitude maior no piso, então parece dar a sensação que o sofá é mais leve e que o ambiente é maior. Então é bacana também para se considerar na hora de escolher um sofá. E o ponto número 2, além de tudo isso que eu já falei dentro do ponto número 1, é o seguinte, gente, é considerar a utilidade desse sofá. Para que você vai usar esse sofá? Se esse sofá for inserido numa sala de estar, que vai receber somente visitas, não é uma sala de TV, não é uma sala com a dupla função de estar mais TV, então você pode usar um sofá mais sequinho, que não seja reclinável, que não seja retrátil, com o assento com a profundidade um pouco menor, porque as pessoas normalmente vão ficar mais sentadas do que largadas ali no sofá, como acontece com o retrátil reclinável. Então é bacana você considerar um sofá diferente, né? Um sofá mais sequinho, um sofá mais slim, um sofá que você pode ter mais opções até de escolha, né? E não ficar focado no retrátil e reclinável. Inclusive, dá para investir em algo que está mais em alta, como os sofás, esses arredondados, né? Eles também ficam bem legais também para a gente conseguir fazer uma pegada um pouco mais atual, que está super em alta esse tipo de sofá. Agora, se for uma sala com a dupla função, tanto de estar para receber visitas, quanto também uma sala de TV, você vai usar para as duas coisas, aí eu acho que é legal a gente investir realmente no retrato reclinável, só que em um modelo que seja mais fininho, mais slim, com os braços mais fininhos, com menos pregas, um sofá que fique legal tanto para receber as visitas, mas que também seja confortável, que traga esse conforto para quem for assistir TV. Então eu acho que vale super a pena um sofá desse tipo. Agora, se for realmente uma sala de TV, você tem já separado uma sala de estar e é só uma salinha de TV, aí eu acho que vale a pena investir num sofá bem gostoso, bem macio, confortável, reclinável, retrátil,
Você pode também seguir nessa pegada dos sofás slims, mas ele pode ser até um pouco mais robusto. E aí também você pode utilizar poltronas dessas reclináveis e colocar várias poltronas, né, como se fosse realmente de cinema. Então dá para fazer coisas muito legais. Dá para usar também esses modulares que eles vão se encaixando e dá para formar quase que uma cama gigante ali. Então, gente, tem muitas ideias bacanas para quando a gente está trabalhando com sala de TV. O ponto número 3 é considerar o tipo de tecido. Então, aqui vai depender do seu uso também. Então, assim, se você tem criança, se você tem pet, principalmente pet, gato, que tem as unhinhas ali, ou cachorro, que sobe no sofá, então é legal que você use tramas mais fechadas. Então aí é legal que você evite, por exemplo, o linho, que o linho é muito mais fácil do gatinho arranhar ali e puxar algum fio, e aí o seu sofá não vai durar tanto. Então é legal tramas mais fechadas. E aí você pode usar a sarja, a lona, um suede ou até um aquablock que tem essa proteção ainda contra a água. Mas calma que eu já vou falar um pouco mais sobre isso também. Então essas tramas, elas conseguem ser um pouco mais resistentes, tá? Porque elas têm a trama mais fechada, então vai ser mais difícil de desfiar com a unha afiada de um pet. Agora, o suede, por exemplo, é um tecido que, se ele for mais liso, eu acho bacana ainda utilizar, apesar dele não estar tão em alta. Mas agora, aquele suede amassado, gente, com muita informação no tecido, eu já não acho muito legal. Eu acho que ele pesa no ambiente e fica parecendo que, mesmo sendo um móvel novo, às vezes fica parecendo que esse móvel ele já foi usado. Então eu não gosto muito desse tipo de suede. Eu tenho suede, mas um suede numa pegada mais lisa. Então eu acho que aí ele pode funcionar bem. Mas evitem esse suede mais amassadinho, tá? Que estava em alta tempos atrás, mas já não está mais em alta. Então evitem esse tipo de suede. Aí a gente tem o veludo também. O veludo é um tecido que pode também trazer um acabamento mais luxuoso. E eu acho que em alguns tipos de sofá ele fica bacana, mas não em todos. Eu não usaria também para quem tem pet, para quem tem criança. Eu acho que é um tecido um pouco mais delicado, mais refinado. Então, para alguns itens eu acho que ok, mas talvez para um sofá inteiro, só se for um sofá de sala de estar, com algo um pouco mais requintado, um sofá diferenciado, e aí pode ser que fique uma combinação bacana. O couro é sempre super tradicional, mas a questão do couro é que, primeiro, ele combina mais com alguns estilos do que com outro, mas uma questão que às vezes me incomoda um pouquinho no couro é que no verão ele fica muito quente, a pele começa a grudar ali no couro, e no inverno ele fica gelado. Então a gente também tem que colocar mantinhas, almofadinhas para conseguir ter um conforto térmico um pouco melhor. Então a gente precisa tomar esses cuidados, mas eu acho que ainda super vale a pena o couro em alguns tipos de decorações. Agora, o tecido que mais está em alta e mais está sendo utilizado é o linho. É um tecido fino, é um tecido que fica super bonito, não tem erro, a não ser que você tenha algum pet em casa que fique subindo no sofá. E aí, o ideal é que você procure realmente um tecido com tramas mais fechadas. E o próximo ponto, o quarto ponto para a gente considerar é a cor. Como que a gente faz essa definição da cor do sofá? Gente, o sofá é uma peça grande, ocupa muito espaço na sala, então a gente precisa tomar cuidado com a cor desse sofá. Para a gente colocar um sofá com uma cor mais viva, mais chamativa, esse sofá precisa estar combinando com a paleta de cores do ambiente, então não dá para colocar uma cor única ali, não ter mais nenhum ponto, né, que vai fazer essa conexão de cor com o seu sofá. Então, esse é um ponto importante para vocês se atentarem. Tem que estar dentro da paleta de cores do ambiente. Agora, se você tem medo de errar, porque é um item caro, que você vai investir às vezes uma vez, né, e quer que dure, então o ideal é você procurar tecidos com cores neutras, gente. Não tem erro, porque aí você não erra na base, né, dos seus móveis e você consegue trabalhar com as cores pontualmente nos objetos decorativos, como almofadas, por exemplo, quadros, né? Então tudo isso a gente consegue fazer depois uma paleta ali que traga um pouco mais de cor, um pouco mais de vida para o espaço, mas com o sofá mais neutro, a gente não tem erro. Fica ali no bege clarinho, ou se você tiver criança, pet, escolhe um bege mais escuro, um tom mais acinzentado,
E com isso tá ótimo, gente. Já dá para fazer uma sala super bonita e elegante. E o quinto ponto para a gente considerar é impermeabilização, gente. Algo que é super importante. Algumas lojas já entregam o sofá impermeabilizado, mas é um serviço à parte que você tem que contratar na hora da compra. Por internet, normalmente, eu não vejo oferecendo esse serviço, tá? Mas nas lojas físicas, geralmente eles oferecem esse tipo de serviço e o sofá já vem impermeabilizado. Caso você queira impermeabilizar em casa um sofá que você já tem ou que você comprou por internet, existem alguns produtos específicos que você pode comprar ou você pode contratar essa mão de obra também, que é o mais seguro, mais adequado, né, para fazer esse serviço no seu sofá. Alguns cuidados muito importantes com relação à impermeabilização, gente, com relação à segurança. Primeiro, esses produtos eles são altamente inflamáveis, então tem que tomar muito cuidado com tomadas que estejam desprotegidas, tem que proteger essas tomadas para que não vá nenhum tipo de produto para perto dessas tomadas e ocorra alguma explosão, então é super perigoso, então tem que tomar muito cuidado. E a gente também tem que tomar cuidado com o fogão ali perto, então, gente, não dá para brincar com isso. Arejar a casa toda, abrir todas as janelas que você puder, e aí, com isso, a gente consegue ter maior segurança na hora da aplicação. Tô falando isso porque eu já vi casos, né, de pessoas que tiveram problemas muito sérios, assim, de começar princípio de incêndio, então tem que tomar muito cuidado mesmo para não acontecer nenhum problema. Por isso mesmo que eu falei de contratar uma mão de obra, mas eu também já ouvi casos de mão de obra especializada que veio e não teve todos esses cuidados e não avisou o cliente de todos esses cuidados. Então se atentem a isso antes de sair aplicando ou de contratar a mão de obra e deixar com que eles façam tudo sem ter essa preocupação com tomadas, né, com rede elétrica, com gás e tudo mais. Vejam como que fica muito legal o sofá impermeabilizado. Ele é ótimo para quem tem criança, para quem tem pet. E se você derruba qualquer coisa, gente, olha só que incrível. O sofá não absorve, ele não absorve a água, ele não absorve líquidos. Só que claro que ele vai precisar de uma manutenção. Então não adianta você passar uma vez, ele dura em torno de 1 ano, 2 anos, depende do uso desse sofá, se for mais intenso ou menos. E aí você precisa reaplicar esse produto, senão ele vai perdendo, né, essa impermeabilização. Mas realmente super funciona, é muito legal. Eu tenho aqui e super recomendo. E uma dica de ouro pra gente fechar esse vídeo é que não adianta a gente observar apenas a densidade dessa espuma. A gente precisa observar qual que é o tamanho, né, a espessura dessa espuma. Se for uma espuma muito fininha, mesmo sendo uma D33, D28, a gente vai ter um sofá que não vai ser tão confortável e que muito provavelmente ele não vai ter uma durabilidade muito alta. Então a gente precisa também se atentar se essa espuma realmente ela tem uma espessura ok para a gente conseguir ter esse conforto e durabilidade. A mesma coisa vale para a mola ensacada. A mola ensacada, para a gente conseguir ter maior conforto e durabilidade, a gente também precisa de uma espuma que tem uma espessura um pouco maior. Então não adianta a gente olhar só a densidade, ou se tem mola ensacada, ou se tem uma mola de outro tipo. A gente precisa garantir que também a gente tem uma boa espuma, a gente tem a mola, a gente tem aquela cinta, que também vai fazer um papel super importante para conseguir manter esse sofá firme. E também é importante ter um madeiramento reforçado, não pode ser uma madeirinha fininha ali, porque muito provavelmente ela não vai aguentar o peso e com o tempo ela pode acabar cedendo. Então temos que ter esses cuidados na hora de escolher o sofá. Lembrando que eu vou deixar alguns links aqui de sofás que eu for mostrando aqui para vocês, dos que são bacanas, eu vou deixar. E lembrando que o ideal, gente, é sempre ir numa loja física, sentar nesse sofá e verificar se realmente o conforto é tudo aquilo que parece numa imagem, porque assim, a compra por internet, ela pode funcionar muito bem, mas é sempre bacana a gente fazer esse teste antes. A gente vai comprar com muito mais segurança do que se a gente comprar diretamente pela internet, porque o sofá, assim como o colchão, é algo muito particular, né? Às vezes a gente vai achar que tá super ok, vai servir, e às vezes a gente vai querer realmente investir
um pouco mais e ter algo um pouco mais confortável e mais durável. Então vale fazer esse tipo de ressalva aqui para que vocês façam uma visita numa loja física, deem uma olhada e façam um comparativo de repente com o que vocês estão vendo na internet. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!